A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, excelente sexta-feira, na presença do Altíssimo. Estamos aqui mais uma manhã, com a live Manhã com Propósito, para adorar, bendizer e exaltar aquele que é digno de toda a honra, louvor e adoração. Nós estamos chegando no final de mais uma semana, onde o Senhor nos preparou, né? Nos deu livramento, nos deu todo o respaldo, o suporte necessário. Então nós temos que agradecer ao Senhor. O espírito de gratidão tem que estar conosco todas as manhãs. E às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pelas lutas, por causa das dificuldades, por causa daquilo que nós estamos enfrentando naquele momento. Mas nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Nós temos que ser grato a Deus pela tua bondade, pelo teu querer, né? Porque tudo está na mão dEle. Às vezes nós queremos que rode, né, ao nosso redor, pela força e pelo poder da nossa mão, mas não é assim. Deus não vai preparar, Ele já tem tudo preparado, Ele só quer que nós estejamos no lugar que Ele propôs para nós. No lugar do alinhamento, no lugar do propósito. Nós falamos, Deus vai preparar. Não, Ele já tem tudo preparado, é que nós não conseguimos enxergar. Porque mediante a situação difícil, nossa vista fica ofuscada. Eu nem falo da vista terrena, eu falo da vista espiritual. Porque a terrena mesmo, a visão terrena, ela só vai crer naquilo que ela vê. Mas a espiritual não, a visão espiritual ela chama existência por fé, aquilo que não existe. Começa a ver aquilo que os olhos carnais não viu. Então nós temos que primeiro agradecer a Deus, né? Segundo, entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós, na nossa mentalidade, achamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus só quando é coisa boa para nós. Mas não é só quando é coisa boa, é todo momento. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E vontade é diferente de permissão. E Deus permite algumas coisas também na nossa vida para nós nos encontrarmos, para nós sabermos realmente aonde estamos, para nós sabermos realmente o que queremos, irmãos. Né? Eu não canso de dizer isso. Deus não tem filho predileto, mas Ele tem filho obediente. E às vezes nós estamos lutando para obedecer a vontade e o querer de Deus. Né? Porque hoje iniciou-se uma palavra nesses tempos aí, tudo que te faz feliz, faça. Né? Só que tudo que faz feliz, muitas das vezes não adora o nome santo do Senhor. E aí está a renúncia. Né? Porque a carne, qualquer coisa faz ela feliz. É só deixar ela distante de Deus, ela fica feliz já. A carne ela já fica alegre com qualquer coisa. Mas aí nós vamos matando, sufocando a nossa área espiritual. Mas muitas das vezes nós estamos perdidos em situações, em coisas que já cauterizou, não é mais pecado, em situações que não traz mais comunhão, e nós achamos e criamos um meio de evangelho que nós achamos que nós vamos para o céu dessa maneira. Não há outro caminho sem ser Jesus Cristo. Todo caminho fora de Jesus é atalho, e Deus não trabalha com atalho. Jesus nunca disse, eu sou o atalho e a vida. Né? Eu sou o atalho e a vida, não. Ele diz, eu sou o caminho, Jesus diz, a verdade e a vida. Então, para estar no caminho, para ter vida, tem que passar por Jesus. Para ter a verdade, tem que estar em Jesus. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um tema que sempre ecoou na minha mente. E eu já falei com o Senhor, falei, Senhor, mas por que muitos estão na tua presença, falam no teu nome, andam no teu nome, e estão vivendo uma mentira? Jesus falou para mim que eles não conheceram a verdade de Jesus. Eles se enganaram com uma falsa verdade, né? Porque o evangelho é vinde como estáis e não permanecer, porque Jesus muda. Mas para Jesus mudar, nós temos que dar o livre acesso a Ele. Alguém só entra na minha casa se eu abrir o portão. Alguém só entra na tua casa se você abrir o portão. É a mesma coisa, Jesus só vai entrar na nossa vida se nós abrirmos a porta. E nós estamos equivocados, irmãos. Vivendo um evangelho barato, um evangelho de qualquer maneira,
Um evangelho agora que não pode mais falar contra o pecado. O evangelho agora dizendo que Deus só quer o coração, que assim tá bom, que vai dar certo. Mas o evangelho ele continua sendo pregado. O evangelho verdadeiro, genuíno, ele continua sendo ministrado. Ainda que sejam os remanescentes na terra, a igreja de Cristo está se preparando para ir morar no céu. Jesus está preparando o seu povo. Porque a morte na cruz não foi, simplesmente uma encenação. Foi para nos dar a outra oportunidade. Jesus é Jesus de oportunidade, é Senhor de oportunidade. Então nós temos que se posicionar. Já faz uns 15 dias que o Senhor tem falado comigo. E eu acredito que eu não sou o único pastor que tem ouvido isso. O Senhor tem falado comigo desta forma. Continue ensinando o caminho. Deixa o restante comigo. Não mude a palavra, não mude, porque às vezes nós temos medo de pregar como ser humanos e haver o confronto. O confronto é necessário, a palavra nos confronta todos os dias, irmãos. Sem confronto na palavra, nós vamos ficar acomodados. E se nós ficarmos acomodados, nós vamos ficar na terra. Nós vamos ficar aqui. Quando Jesus vier nas nuvens buscar a tua igreja, nós vamos ficar parados aqui, vivendo o ciclo da terra. Porque hoje não pode mais, Ai, pastor, fulano vai ficar entristecido. Irmãos, a verdade ela não muda, Nós temos que ter um jeito de falar, Nós não podemos ser agressivos, mas nós não podemos parar de pregar a verdade. Uma verdade vale mais que 1000 mentiras. E a mentira ela tem se instaurado todos os dias. Todos os dias. Como essa mentira tem se instaurado? Quando nós achamos que está tudo certo. Quando nós olhamos para nós e dizemos, não precisa mudar mais nada, eu estou, E aí quando nós vemos alguém em dificuldade, nós falamos, eu estou melhor que ele. Isso é uma mentira. Quando nós vemos alguém em dificuldade, nós temos que ajudar em oração. Se não for para ajudar em oração, não entra, então, não libera a palavra. Só que é o que eu falo, O evangelho, muitas das vezes, ele vai dividir. Porque é assim que acontece, Como vai dividir, pastor? Vai dividir aqueles que querem e aqueles que não querem. Nem todo mundo que estava na multidão queria a palavra. Eles queriam pão, eles queriam ver o milagre, mas chegava na hora da posição, eles não queriam. Chegava na hora da dificuldade, eles não estavam prontos. Não porque Jesus estava demorando para fazer ou a misericórdia dele tinha se esgotado. Não, é porque temos que tomar posição. Se Jesus voltar hoje, porque é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias, todas as manhãs. Se Jesus voltar hoje, nós estamos prontos para subir? Se o nosso nome, a nossa senha for chamada hoje, nós estamos prontos para a eternidade? Deus entende. Esse é o problema do ser humano. Achar que Deus entende tudo. Deus é amor, mas é justiça também. Nós estamos vivendo tempos que virou um oba-oba, é o culto do receba, 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 receba. Nós recebemos na presença de Deus, mas qual que é a nossa entrega? O que nós estamos trazendo para Deus? O que nós estamos trazendo para Jesus? Qual é o nosso culto? Qual é a qualidade do nosso culto? Porque às vezes nós estamos falando, eu quero receber, mas o que nós estamos entregando? Tem pessoas que querem estar na comunhão com Jesus, mas não conseguem perdoar, irmão. Vive uma vida dizendo que está servindo a Jesus, mas não consegue perdoar. Não consegue se livrar da mentira. A vida da pessoa é uma mentira total. E ela fica se enganando. Outra coisa, o testemunho. Eu sempre lembro, pastor, o senhor é saudosista? Não, eu lembro. Que não era muito tempo atrás. Os cristãos tinham diferença. E eu não estou falando de vestimenta. Eu não estou falando de que tem que andar com um terno, com a gravata 24 horas, não. Tem roupas para cada ocasião. Mas eu estou falando de testemunho. A mesma boca que fala de Jesus é a mesma boca que abençoa.
que foge da roda dos escarnecedores, que foge da fofoca, que foge da mentira, que foge do engano. A mesma boca que glorifica Jesus é aquela que tem que se fechar quando não sabe, quando não tem que entrar em assunto que não é alheio. Quando alguém chega aqui, né? Pastor, o senhor viu naquela igreja? Eu falo, eu não sou pastor daquela igreja, eu sou aqui, ó, né? E falo o endereço e aonde eu estou pastoreando. Ah, mas o senhor viu lá? Lá não me interessa, eu sei daqui. Porque senão eu fico colocando peso na vida do outro pastor. E se ele estiver fazendo, se ela estiver fazendo errado, é ele Deus, é ele Deus. Eu tenho que lutar para a minha salvação, eu tenho que ensinar aqueles que estão debaixo da minha autoridade pastoral. Quando eu não respeito a autoridade do outro, o diabo não respeita a minha. Você está entendendo que em vez de nós estarmos em comunhão, nós estamos se perdendo, se degladiando entre nós mesmos? Por causa de coisas que nós achamos que é certo. Está na palavra, faça. Não tem entendimento, busque em Jesus. Ah, é muito difícil, não é? É que na verdade quando fala das coisas de Deus, nós queremos levar de qualquer jeito, empurrar com a barriga. É o português claro, Deus entende. Engraçado que na hora de chegar no serviço, o patrão não entende, né? O atraso. Na hora de fazer as coisas para o mundo, os que estão contratando não entendem. Aí a hora que chega para fazer para Deus, aí nós falamos, Deus entende. O negócio é tão espiritual que eu vou falar aqui para você entender, que a Bíblia diz que quando nós fizermos alguma coisa para alguém na terra, seja para patrão, seja para alguém, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Então você está entendendo a responsabilidade que você temos? O que nós temos feito para o Senhor? Como nós temos feito para o Senhor? Ah, é para Deus mesmo, né? Ou usamos aquela frase, entre aspas, para quem é, está de bom tamanho. Não. Deus não entrega nada pela metade, nós queremos entregar coisas pela metade para Deus. Eu aprendi tanto na oferta, como no culto, como em todas as coisas para Deus. O que tem valor para mim, tem valor para Deus. O que não tem valor para mim, não tem valor para Deus. Eu e você temos entregado alguma coisa de valor para Deus? Se passar o fogo consumidor, que Deus é o fogo consumidor, vai permanecer? O senhor está me julgando, pastor? Não, estou falando se passar o fogo consumidor do Senhor sobre as nossas obras, sobre aquilo que nós temos feito, por onde nós temos andado, vai permanecer ou vai ser obra de palha e feno e madeira? Ou de ouro, de prata e de pedras preciosas? Porque o que vai permanecer é ouro, prata e pedra preciosa. O restante vai queimar. Nós estamos fazendo com segundas intenções, interesse, ou nós estamos fazendo com o coração aberto? Porque tem pessoas que fazem alguma coisa já esperando alguma coisa em troca. Deus não trabalha com barganha, irmãos. Deus não trabalha com barganha. Se você ou eu barganharmos com o Senhor, nós vamos perder. Porque nós não vamos entregar algo sincero e nós não vamos receber. Porque é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência do maligno. Nós estamos usando Deus, a palavra e Jesus, o Espírito Santo como um escape. E Deus tem que ser primórdio na nossa vida. Né? Eu sei que muitas das vezes a palavra vem nos confronta. Tem pessoas que até pensam que eu pego pesado. Não pego pesado. É a palavra. Tá? Eu não vou falar para você sair da live, porque você e eu temos que aprender. Mas é a palavra. E sempre alguém entra em contato dizendo bem assim, pastor, a palavra falou comigo. Pastor, eu fui visitado, né? Glória a Deus por isso. Então nós estamos aqui, irmãos, com um propósito. O propósito é adorar o Senhor. Né? Nada mais que isso. Nós vamos estar orando, engrandecendo o nome santo do Senhor. Depois a missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar nesta manhã pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela vida dos meus irmãos que aqui já estão, pela vida daqueles, Senhor Jesus, que vão assistir hoje ainda de manhã, à tarde ou à noite, pelo canal do YouTube, pelo Facebook mesmo, até mesmo pelo compartilhamento, Senhor. Mas que todos nós, Senhor, todos nós possamos ser alcançados, libertos, restaurados, vivificados diante da tua presença, em no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos.
Bruniele, deixa um beijo aí para os nossos meninos, o Heitor e o Luiz Miguel, tá? Vovó tá com saudade, amo vocês. 396, Árvore cristã, além do nosso entendimento. Né? Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogo-os atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glória a Deus. 427. Aleluia. Glória a Deus. De pesar estás cercado, és provado pela dor. De sofrer estás cansado e também do teu labor. Vai orando, ao soprar do furacão. Ó Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças e incertezas que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também
dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te releva e mitiga a tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder, presto ajuda pode dar-te, teu pedido responder. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Glória a Deus. Está conosco a nossa irmã Ivanir. Ué, não está subindo agora. Nossa irmã Ivanir. Nossa irmã Neuza, né? Lá de Americana, São Paulo. Bruniele. Diaconisa Elísia. A irmã Selma, Ângela Gonzaga. Nossa irmã Márcia. Nossa irmã Tereza Raquel. Minha cunhada. Minha cunhada Valquíria Lopes, né? Missionária Raquel. E tantos outros aí, né? Irmão, se você está nos assistindo e não entrou, clica aí, tá bom? Clica aí, participe conosco. Se eu não falei teu nome, manda a paz do Senhor, tá? Nós vamos estar aí te saudando. Ficamos aí quase 2 semanas, né? Se eu não fizesse hoje, ia ser 2 semanas sem fazer live. Tá? Eu não ponho aviso que vai ter ou que não vai ter, né? Mas se Deus nos permitir, segunda-feira nós estamos aqui de novo. Tá? Vamos para Juízes. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, versículo 1 a seguir. Nós vamos sair do lugar de aprisionamento. Nós vamos sair do lugar que nos tira a aptidão espiritual. Juízes capítulo 1, versículo de número 1 a seguir. Diz assim: novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá,
e o Senhor lhe deu nas sua mão, os cananeus e fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Glória a Deus, nossa irmã Rosimeire, tá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vendo aqui, vamos lá, que Josué, um dos maiores estrategistas bíblicos, veio a falecer. Josué, sucessor de Moisés, aquele que Deus, falou que continuaria o propósito, a promessa. Deus abençoe nosso irmão Antônio Edson, seja bem-vindo em nome de Jesus. A Bíblia diz que agora eles estão, com propósito. Josué morre, mas eles continuam buscando no Senhor o que eles iam fazer e como é que eles iam fazer. A Bíblia diz que agora a sorte cai sobre Judá. Mas a tribo de Judá chega na tribo de Simeão e fala para ir junto. Eles estão na mesma peleja. A primeira coisa que nós temos que entender: Deus já tinha dado a terra, Deus já tinha dado na mão de Judá. Só que Judá, por sua vez, estava buscando a comunhão. Judá, por sua vez, estava querendo entender ou entendendo que com comunhão era mais fácil. Porque ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. A Bíblia diz que é melhor que ande em dois, porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver fraco, o outro está forte. Então ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém consegue, eu não dependo de ninguém. Irmãos, isso é a maior mentira que o diabo tem levantado. Porque nós dependemos de todo mundo e de todos. Primeiro nós dependemos de Deus, depois das pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Eu só vou te provar duas coisas que nós dependemos de tudo e de todos. Primeiro, o ar que nós respiramos é Deus que nos dá. Então a primeira dependência está em Deus. O direcionamento é de Deus. A vontade, o querer é de Deus. A saúde quem nos dá é Deus. O caminho quem nos mostra é Deus. Então nós dependemos de Deus na totalidade. Depois, se nós vamos no mercado, alguém plantou a comida, outro ensacou, outro chegou e vendeu, está lá no mercado, e ela não nasce na prateleira, então nós dependemos. Nós vamos no posto de gasolina ou no posto de saúde, quem nos atende está lá, então nós dependemos. Se nós precisamos fazer algo, nós temos que contar com alguém, então nós dependemos. É que às vezes nós achamos que a força está no nosso braço, não é? A Bíblia diz que 2 ligados na terra é ligado no céu. Então primeiro Deus dá o propósito, já deu o propósito para Judá, já estava ligado. Judá chama Simeão, aí os dois estão em concordância, estão em união, entrelaçados um ao outro, ou seja, fidelidade. Então nós temos que entender isso. Precisava ser tomada a terra, porque esse era o propósito de Deus. Agora nós estamos achando, eu não preciso de ninguém. Nós precisamos, irmãos. E nós precisamos também saber quando nós estamos errados, em pedir perdão. Mas eu não fiz nada. Não é quem fez, não é quem começa, é quem consegue terminar. Nosso amigo, irmão William, lá do Japão. Deus abençoe, William. Saudade das nossas conversas, hein, queridão? E a Bíblia diz, então, que nós estamos olhando para uma união de tomar posse. Judá poderia dizer, Simeão, se você quiser, mas quem vai primeiro sou eu. Ele não falou isso. Ele falou, sobe comigo, vem comigo, que a hora que for a tua vez, eu irei contigo. Isso é união, isso é companheirismo. Então eles chegam e já vai vencendo, a herdade, ou seja, a herança do Senhor, irmãos. Às vezes nós estamos abrindo mão da nossa herança,
Porque nós temos medo ou não confiamos em Deus. Se a herdade que caiu por sorte é herança. Deus te deu a tua família, Deus te deu o teu ministério, Deus te deu o lugar que você mora. Isso é herança do Senhor para a tua vida e às vezes nós abrimos mão porque nós temos medo de guerrear. Nós estamos perdendo aquilo que Deus nos deu. Porque não é espírito de covardia, de medo, não. É espírito de ousadia que Deus nos deu. Então eles vão e já começam a guerrear. Quando eles chegam em Bezeque, eles já ferem 10 mil homens, né? Já feriram a 10 mil homens e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque. E feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu. Pastor, por que Adoni-Bezeque fugiu? Porque Adoni-Bezeque, ele é manipulador, ele é personificação de Satanás. E ele sempre vai querer manipular o jogo. Mas se alguém se posicionar e ouvir a voz de Deus e tomar posse, ele cai por terra. Ele vai ter que bater em retirada. Só que Judá e Simeão perseguiram ele. Prenderam e cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Tá? A primeira coisa que nós vamos entender o que significa, né? Judá, glorificado ou honra. Quem tem que ser glorificado ou honrado? Deus. Então Deus faz tudo para que o nome dele venha a ser glorificado. Ele não quer ser idolatrado, ele quer ser glorificado, né? Louvado. Simeão, ele ouve, ou seja, ouviu, toma posse, porque ouviu, deu fé. Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, primeiro, glorifica e louva a Deus. Depois, ouviu a palavra. Então, tem concordância. Deus abençoe a missionária Célia. Só que o propósito aqui, que Bezeque, né? O significado de Bezeque é dispersão. Dispersão é tirar, né, do lugar. Dispersão é fazer cada um para um lado, é trazer divisão. Dispersão é uma distração. Porque todas as vezes que nós rompemos aliança com Deus, nós estamos sendo dispersos do propósito. Todas as vezes que nós se perdemos no meio do caminho, nós tardamos a promessa. Não é Deus que tarda, não é Deus que está demorando, não é Jesus que falha. É nós que estamos deixando Adoni-Bezeque entrar no meio e nos trazer a dispersão. Pastor, por quê? Tudo aquilo que não glorifica a Deus nós temos que abandonar, irmãos. Adoni-Bezeque estava de uma forma que ele conseguia trazer dispersão. E quando dispersa, o povo fica desbaratado. E o que ele fazia? Deus abençoe nossa irmã Larissa. A Bíblia diz, se nós descorremos aqui, vai dizer que ele tinha 70 reis, uma mesa grande, com gaiolas, com amarras, correntes, e 70 reis estavam debaixo da mesa dele, disputando migalha. E a Bíblia não diz que ele guerreou com esses reis. Mas eu quero aqui dizer para você que ele fez uma aliança com esses reis e ele traiu esses reis. Deus abençoe, evangelista Magnólia. Pastor, por quê? Porque não houve guerra, mas ele fez uma falsa aliança. Esse é o nosso problema. Achar que está tudo certo, achar que está tudo legal porque o juízo ainda não aconteceu. E achar que nós estamos certos porque ainda parece que em nós não sofremos dano algum. Mas o diabo ele quer nos enlaçar. Adoni-Bezeque, ele é a personificação de Satanás e ele quer nos dispersar. Deus abençoe nosso irmão Rubens. Ele quer nos dispersar de levar uma vida salva, irmãos. Ele quer nos dispersar do propósito. Tudo aquilo que não glorifica o Senhor e nós estamos fazendo está nos dispersando de viver o milagre. Está nos separando de viver o propósito. Porque Judá e Simeão, glorificado ou louvado, né? Judá, melhor dizendo, é glorificado e louvado. E Simeão, ele ouve. Se nós glorificamos a Deus e ouvimos a sua palavra, Adoni-Bezeque não tem poder sobre a nossa vida. Porque não teve poder sobre a vida de Simeão, de Judá e Simeão. Então todos os propósitos têm que glorificar a Deus. Todas as coisas que fazemos, nós temos que glorificar a Deus.
Sabe? Às vezes, irmãos, nós estamos se perdendo no meio do caminho. Eu digo por mim, porque sou ser humano também. Porque nós estamos buscando status. Uma das coisas que Deus sempre falou para mim, e eu acredito que eu não sou o único: cuidado com a soberba e o orgulho. Mantenha-se sempre na humildade. Todas as vezes que Deus faz alguma coisa por intermédio da minha vida, e alguém fala alguma coisa para mim, eu falo: a honra e a glória é do Senhor. Porque a soberba e o orgulho, eles vão chegando devagarzinho. Se nós abrirmos a porta, eles fazem morada. Né? Tem gente que não fala assim, né? Às vezes pela simplicidade, né? Ou não sei, fala: se não fosse eu, não. Já que se perdeu. Se não fosse Deus, se não for Deus. 70 reis. Então vamos lá, para a conclusão dessa palavra. 70 reis estavam aprisionados. Para que eu e você entenda. 70 reinados estavam sob o jugo de Adoni-Bezeque. E quando faz aliança com Adoni-Bezeque, irmãos, a primeira coisa que ele vai fazer é cortar os dedos polegares das mãos e dos pés. Vamos lá, eu já preguei várias vezes, mas a revelação nesta manhã é diferente aqui. Deus está com um propósito e alcançando vidas e famílias aqui nesta manhã, como sempre tem feito. Dedos polegares das mãos. Os dedos polegares das mãos, o dedão como nós conhecemos. Hoje, se alguém perder o dedão, ele se adapta. Né? Ele consegue viver uma vida, consegue adaptar, mas o dedão é algo que é muito necessário para nós. É o dedo de firmeza, é o dedo que, né, manipula a mão com firmeza, com destreza. Ó. É ele que fecha os 4 dedos. Então, todo rei era senhor de armas. Ele tinha que saber manusear espada, lança, arco, escudo, porque o escudo também é uma arma de guerra. E quando Adoni-Bezeque estava cortando o dedo da mão, estava perdendo, o rei que perdia os dedos das mãos, estava perdendo o manuseio de guerra. Estava perdendo o posicionamento de guerra. Porque nas batalhas medievais, nas batalhas, o rei era o primeiro que ia. Ele ia levando todo o povo, depois os armados iam na frente e ele se recuava. Mas quem ia primeiro, no começo, no campo de batalha, no vale, né, era o rei. Então um rei que não podia levar ou guerrear ou passar firmeza para o teu povo, ele ficava impossibilitado de vencer qualquer guerra. E quando você perde os polegares das mãos, nós ficamos impossibilitados de guerrear. E qual é a nossa guerra hoje, pastor? Todas as vezes que nós se deixamos levar, perdemos os dedos polegares, nós perdemos o manuseio na palavra. Nossa espada hoje é a palavra de Deus. A nossa guerra nós vencemos hoje com a palavra. Então, todas as vezes que nós deixamos Adoni-Bezeque avançar, ele vai arrancar os dedos polegares das mãos. E arrancando os dedos polegares das mãos, também arranca os pés. Sem palavra, nós não estamos calçados no evangelho da preparação. Nós não estamos preparados e calçados no evangelho. E aí, dedos polegares dos pés, equilíbrio. Sem guerra, sem espada, sem palavra, nós ficamos desequilibrados. Nós somos presas fáceis. Nós ficamos vulneráveis para o mal nos tragar. Irmãos, eu sempre uso isso como exemplo e falo para os irmãos. Se eu e minha esposa ficarmos uma semana sem orar e sem ler Bíblia, nós vamos embora e deixamos a obra do Senhor interminada, com o propósito daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque eu não sou super-humano, não sou super-homem, não sou biônico, mas eu sei que eu dependo de Deus para fazer tudo. Eu sei que sem a presença dele eu não sou nada. Eu sei que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora imagina só o tamanho dessa mesa e o laço. E o mais difícil, eles estão guerreando pelas migalhas que caíram
da mesa de Adoni-Bezeque? A primeira coisa que nós temos que entender, ele tirou o governo, a coroa. Ele tirou aquilo que dava acesso aos reis. 70 reinados estavam sobre a jurisdição dele, porque ele conseguiu enganar os seus reis. Quem está governando a nossa mente? Tirar governo é governar a mente. Quem está governando a nossa mente? É Deus ou não é Deus? Pastor, mas não pode ser sim. Nós temos que entender. Nós estamos dispersos ou apercebidos? Irmãos, tem gente que se conforma. Eu nasci para sofrer. Eu acho que isso aqui para mim tá bom. É assim mesmo. Eu falo, não. Nasceu para vencer. Está no lugar errado. Não é assim não. Deus falou que o melhor é para nós. Deus falou que o propósito, quem muda é Ele. Mas nós temos que crer. Sabe o que acontece? Nós estamos dando muita legalidade para dispersão, irmão. E é triste isso. E nós acabamos perdendo o governo. Nós acabamos perdendo a coroa. Nós acabamos perdendo o equilíbrio. Quer saber quantos dias nessa semana oramos e lemos a Bíblia? Faça essa pergunta para você. Quantos dias nessa semana nós separamos um tempo para nós e Deus? Deus abençoe nosso irmão Alexandre ou Cristina, não sei, sejam bem-vindos. Quanto tempo nessa semana nós entendemos que a obra de Deus é maior sobre a nossa vida? Irmão, se tem dúvida, não é Deus, tá? Se está com medo, não é Deus. Não. Porque o medo ele está incutido na nossa carne, mas eu não posso me mover pelo medo. Pensar, se deu certo, deu. Se não deu, pelo menos eu tentei. Não. Se Deus liberou, falou, a terra é minha, é herdade minha, eu vou tomar posse. Deus já liberou a palavra. Nós estamos falhando e nós não estamos recebendo porque nós não estamos tomando posse da palavra. O propósito é palavra. E não só tomar posse, é viver a palavra. Ah, eu só quero a parte boa, a parte A das bênçãos. Não, mas e a parte da renúncia? E a parte da entrega? E a parte da sujeição? Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeição a Deus é obediência. Sujeição a Deus é não a minha vontade em primeiro plano, a vontade de Deus em primeiro plano, a minha vem em segundo plano. Quando eu pratico a vontade de Deus, Ele permite eu viver os meus projetos e os meus sonhos. Quando eu estou naquilo que Deus me vocacionou, me comissionou, Ele me permite viver os meus projetos e os meus sonhos também, desde que não fira o teu nome nem os seus propósitos. Porque toda a honra e toda a glória permanece em Deus, irmãos. Sabe por que nós estamos envolvidos nos últimos dias em emoções? Nós estamos envolvidos nos últimos dias em coisas que vemos. Em festas momentâneas. Ah, eu preciso estar bem para adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus em todos os momentos. Se estou feliz, canto. Se estou triste, eu vou para a oração. Mas em todo momento tem que ter contato. E a confiança é algo que ela não nasce de um dia para o outro. A confiança é algo que nós ganhamos. Tá? Eu só confio em Deus quando eu permaneço na tua palavra. Porque tem muita gente, eu creio. Aí vem o dia mal, foge. Por isso que Deus falou com Gideão no meio do arraial. Pode gritar no meio do arraial, Gideão. Os covardes e medrosos voltem. Sabe por quê? Se os covardes e medrosos estivessem no meio da guerra, na hora da batalha, na hora do confronto, eles iam deixar todo o exército com medo. Já era pouco, era 300 homens.
Se tivesse um covarde e um medroso, ia trazer o caos e a derrota para o povo. Então, irmão, nós não podemos ser covardes e medrosos. Está na hora de nós anularmos a Dona Bezeque da nossa vida. A dispersão da nossa vida. Eu só quero viver um momento. Irmãos, eu atendo gente dia sim, outro também. Né? Às vezes não é pessoalmente, mas por mensagem. Sempre alguém me procura. Né? E eu sempre falo, o posicionamento é mais importante. Porque depois do posicionamento, a oração vai surtir efeito. Depois do posicionamento, eu vou entender o que eu tenho que fazer. Mas eu não me posiciono. Eu não renuncio. Eu não vou aonde Deus fala para mim ir. Aí eu quero viver o melhor de Deus. Não. Judá e Simeão falou, peraí, nós já vencemos 10 mil homens. A Dona Bezeque fugiu e é nós agora que vamos perseguir. Não é o diabo que nos persegue, não, irmão. É nós que temos que perseguir ele e matar ele. Pastor, misericórdia, claro, é. Se Deus está nos dando espaço, nós temos que avançar. Nós temos que deixar o reino de Deus estabelecido aonde nós estamos. Nós não temos que manter uma falsa paz. Agora levantou a bandeira vermelha, branca, a bandeira da paz agora e dizemos assim, você fica na sua jurisdição, a Dona Bezeque, e agora nós ficamos na nossa. Tem aqui uma fronteira. Não. Nós não temos que levantar a bandeira de paz, ou comunhão, ou união com o mal, irmãos. Se é um vício, vence ele. Pastor, não é fácil. Eu sei, eu já saí do crack, da cocaína, do tiner, da benzina, da cola, do alcoolismo, tantas coisas. Mas eu tive que me posicionar. E às vezes nós não queremos se posicionar. Sabe por quê? Posição, ela vem junto com renúncia. Aí alguém me perguntou, mas a renúncia dói. Tudo que não dói, tudo que é normal não é renúncia. Eu consigo tirar fácil. A renúncia tem que doer mesmo. Para eu avançar naquilo que Deus tem. Você está sendo exemplo onde você passa? Eu estou sendo exemplo onde eu passo? Qual tem sido a nossa palavra? Nós temos anulado a Dona Bezeque, porque Judá e Simeão já arrancou os dedos polegares das mãos e dos pés. E a confissão de Dona Bezeque foi, 70 reis eu fiz isso. Como eu fiz, Deus me pagou. E morreu ali, ou seja, eles não liberaram ele. Trouxeram e mataram o mal. Sufoca o mal que há dentro de você. Se eu sufocar o mal que há dentro de mim, irmãos, nós vamos vencer a guerra. Não tem como nós falarmos que servimos a Jesus e queremos usar os métodos e as táticas que nós usávamos no mundo. Pastor, que tática é essa? A mentira, o engano, a soberba, a prepotência, achar que a vontade de Deus gira em torno de nós. Não. Deus é Deus sem nós e nós não somos nada sem Deus. Só que eu quero profetizar e que você entenda, assim como eu nessa manhã. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Pastor, está difícil, está na hora de guerrear. Pastor, está na hora de nós entregarmos a Deus. Está na hora de nós vencermos as guerras. Pastor, estava me sentindo amputado os dedos das minhas mãos. Está na hora de nós pedirmos para que o Espírito Santo nos unja e nós voltarmos a guerrear com a palavra de Deus. É isso aqui, Isso aqui é a nossa espada. Está na hora de nós continuarmos lendo o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. O evangelho não é oba-oba, irmãos. Eu sempre digo isso. Não é o evangelho que se molda a nós. É nós que temos que se moldar o evangelho e junto com isso ao caráter de Cristo.
Nós estamos perdendo porque nós estamos fazendo aliança com Adoni-Bezeque, com o demônio da dispersão. Com as coisas nós estamos se perdendo porque aquilo não nos traz alegria momentânea. Aquilo não nos traz uma falsa paz. Renuncia hoje para viver o melhor de Deus amanhã. Tome posse, não abre mão da tua família, não. Alguém diz isso aí, não tem mais jeito. Fala, é um perdido mesmo. É nada, é bênção de Deus, é herança do Senhor. Só está sendo bombardeado e nós não estamos lutando para vencer isso. Ah, eu estou perdendo e vou perder cada vez mais. Não. Nós não precisamos de esmola do diabo, não. Deus deu, como já disse, Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Nem no momento mais difícil de Jó deu glória ao diabo, ele deu glória a Deus. É Deus que deu, Deus tomou. Ou agora o dia mal nos chega e nós queremos abandonar tudo? Ah, Senhor, não foi para isso que eu vim para o Evangelho. É luta constante. E nós tomamos uma posição como fez Raabe. Ela desceu do muro, a casa de Raabe era em cima do muro. Ela fez aliança com o povo de Deus e recebeu salvação para ela e para a tua casa. E Raabe está com o nome registrado na galeria da fé. Pastor, que mistério, claro. Nós não vivemos por vista humana, mas por fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então a fé, irmãos, ela move, não no reino espiritual primeiro, ela move no reino terreno primeiro, não. Ela move primeiro no reino espiritual. E quando ela move no reino espiritual, nós conseguimos viver no reino terreno. Um dia orando a Deus, para nós finalizarmos aqui, Deus falou para mim que tudo que nós vivemos aqui na terra é reflexo da nossa vida espiritual. É o nível de espiritualidade que nós temos, ou aquilo que nós estamos servindo, irmãos. O que nós estamos servindo? Qual é o nível de espiritualidade que temos? Tá? O será, o talvez, o quem sabe não é de Deus. Tá? Ah, mas Deus falou, duas coisas nós erramos muito, e depois que eu aprendi isso, irmãos, eu não esqueço mais. Nós falamos, o profeta falou e não se cumpriu, ele deu uma profetada, não era de Deus. 99% das promessas é condicionais. Se eu não tiver na condição daquilo que Deus me prometeu, não vai se cumprir. Não é porque a pessoa deu profetada, não. É porque eu não me posicionei. Porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. Quando é profetado, Deus não está no negócio. Quando é profetado, nós sabemos, o Espírito Santo revela, irmãos. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento. Essa semana alguém quis me enganar, o Espírito Santo já me deu arma, eu falei, não, aqui não. E é coisa simples. Veio como se fosse algo normal. Mas aí, a hora que eu ouvi, eu falei, opa, tá bloqueado aqui. Não. Deus abençoe, pastor Roberto, lá de Rolândia, né? Tudo é espiritual. O Senhor me pregou na convenção, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Então nós temos que entender que o propósito é vencer Adoni-Bezeque. Vamos para a conclusão e finalizar aqui. Polegares das mãos e dos pés. Das mãos, guerrear, palavra. Se eu não tenho palavra, se eu não estou embasado em palavra, se eu não tenho vida de oração, eu vou perder. Os dedos polegares das mãos vai ser cortado. E automaticamente os dos pés. Porque eu não tenho equilíbrio na palavra. Eu não estou calçado no evangelho. Ah, mas é tudo palavra, né? Igual esses tempos, alguém me indagou, o senhor quer ser muito espiritual. Tudo o senhor fala de palavra e oração. Eu vou falar do quê? Eu não estou vivendo outra coisa, não sei isso. Nós estamos em outro plano. Nós não estamos no plano terreno mais, irmãos. Nós estamos em guerra. A guerra não vai começar. Nós já estamos em guerra. Então, se nós não vigiarmos, nós vamos acabar debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Porque a Bíblia diz que ele mesmo falou que tinha 70 reis. Ele não guerreou contra esses reis. Ele fez aliança. Mentindo, enganando, uma falsa paz.
Um propósito ali que ele ia romper daqui a pouco, porque ele trouxe para o território dele. Às vezes nós estamos entrando em território de guerra que não é território nosso, e Deus nem mandou nós irmos para lá. O território de guerra é onde Deus nos manda. E a estratégia de guerra é a que Deus nos dá, irmão. Com Josafá foi no louvor. Com Josué foi dando volta. Com Daniel foi na oração. Com Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Ananias e Misael foi no louvor. Foi na adoração. Então nós temos que entender, irmãos, qual é a estratégia de guerra que Deus está nos dando. Nós estamos deixando de vencer, porque nós estamos ficando amputados espirituais. O evangelho genuíno, ele continua sendo pregado. O evangelho genuíno, ele foi escrito para nós vivermos. Nós não temos que enfeitar o pavão, mas nós temos que viver o evangelho. Não é viver de Gênesis e Apocalipse num dia, mas eu sempre ensino e vivo isso, um passo de cada vez. Tem semanas que às vezes eu fico um versículo e Deus vai me dando revelação, vai me moldando, vai me mostrando, e aquilo me abre uma amplitude espiritual e me dá visão para me poder prosseguir. Quando chega o dia mal, às vezes eu falo, eu não vou suportar, e Deus vem, me abraça e fala, não, eu já te dei, né? Já te dei suporte para isso. Permaneça firme. E aí o dia mal passa. A luta vem, a prova vem. Mas está na hora de nós vencermos o demônio da dispersão. Né? Porque Adonibezeque é personificação de Satanás. Está na hora de nós anularmos ele da nossa vida. Está na hora de nós tirarmos tudo aquilo que não glorifica a Deus da nossa vida. Está na hora de nós nos posicionarmos naquilo que Deus nos chamou. Porque é sempre para o outro. Ah, é para o outro, nunca é para mim. A palavra, ela fala com todos. Todas as oportunidades que eu tenho de ouvir alguém, de Deus falar, seja uma criança, seja um pastor, seja alguém, eu tomo aquilo para mim. E guardo aquilo. Porque às vezes nós achamos que o dom natural vai nos levar em algum lugar, irmão. Dom sem presença do Espírito Santo não vale de nada. Dom sem presença não vale de nada. Pastor, me explica um pouquinho. Ofni e Finéias eram da linhagem sacerdotal, mas não tinham a presença de Deus, já tinha se perdido. Morreram. Eli morreu. Saul tinha coroa, foi, né, escolhido rei pelo povo. Mas a coroa cresceu na cabeça dele. A coroa ficou maior do que a presença de Deus sobre a vida dele. Sansão perdeu a visão porque se, né, envolveu com aquilo que Deus não permitiu. Davi era para estar na guerra. E o homem segundo o coração de Deus. Mas ele resolveu ficar no palácio. Às vezes as posições que nós escolhemos nos faz perder guerra. Se Deus falou que é para estar na batalha, vamos estar na batalha. Se Deus falou que é para estar em silêncio, é para estar em silêncio. Nós vencemos guerra em silêncio também. Mas chegou a hora de eu orar com você. E segunda-feira, se Deus nos permitir, nós estamos de novo aqui às 10 horas. Eu quero orar pela Selma, pela Yasmin e por todos que estão conosco aqui. Deus, ele, por esses dias, ele tem me inquietado, irmãos. Não é normal o que está acontecendo. A igreja está passando por um esfriamento espiritual muito grande. O amor de muitos se esfriaria. E se nós não tomar cuidado, nós vamos perder. Porque quando eu falo o amor de muito, não é lá fora. Lá fora só se vale o que se tem. Eu vim desse mundo, eu sei do que eu estou falando. Mas o amor está se esfriando, principalmente por isso aqui, ó. Principalmente por isso aqui.
Porque palavra, nem todo mundo quer ouvir mais isso aqui. Mas tem os remanescentes, os que ouvem, os que amam e os que pregam. Oração, então. Muita gente tem se perdido na oração. E não é se perdido em oração, é na oração. Porque quando você se perde na oração, em oração, você começa a orar e fala, eu vou orar meia hora. Daqui a pouco você orou uma. Porque você entra, né? Agora, se perdido na oração, fala para orar, não vou orar, não quero saber. Nós vamos orar pelo Anderson também. Cuidado, vigia, tá? Olha para os seus polegares das mãos e dos pés. Está equilibrado? Está guerreando? Ah. Pastor, eu cheguei agora na live, que palavra o senhor pregou? Juízes capítulo 1, tá? Medita nessa palavra. Deus te deu autoridade para vencer. Vamos orar? Pela Selma, pela Yasmin e pelo Anderson. Senhor meu Deus e eterno Pai, quero apresentar a vida da nossa irmã Selma. Senhor, alcança ela, visita ela, cura ela, meu Pai. Também quero apresentar a vida da Yasmin. Senhor, eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor é Deus, supridor de todas as coisas, entra com providência. Nós também oramos pela vida do Anderson, Senhor, porque a Bíblia diz que tudo que pedides em oração crendo recebereis. Nós cremos na vitória, na restauração. Mas sempre digo isso, Senhor. Nós clamamos e pedimos, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é melhor que a nossa. O teu querer é melhor do que o nosso. Então toma essas vidas pelas tuas mãos, Pai. E faça conforme o teu querer e a tua vontade. E assim nós te glorificamos em o nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela vida do Gustavo Chaves, Pai. Alcança ele, liberta ele, cura ele, restaura ele, Senhor. Diante daquilo que o Senhor tem, propósito, Senhor, a unção e a vivificação. Pai, e que nesta manhã nós possamos, todos nós, vencermos o Adoni-Bezek. Nós vencemos o demônio da dispersão, Senhor. Aquele que arranca a comunhão, aquele que tira a aliança, aquele que tira o governo, Pai. Mas nós nos posicionarmos para avançar naquilo que o Senhor tem. Sê conosco, fica conosco. Em o nome de Jesus, todos digam amém, irmãos. Vai começar agora, né? Cristo, verdade que liberta, da nossa sede mundial, tá bom? Se você tiver condições, assista lá também. Deus abençoe a todos. Lembrando, o povo de Aporé e região, nós temos culto de cura e libertação. O povo aporeano, tá? O povo aporeano está convocado para estar conosco nesta noite. Deus tem uma palavra e também tem cura e tem libertação para a tua vida, para a tua família, tá? Porque pela palavra e pelo sangue de Jesus, Deus já nos deu vitória, tá? Você que está doente, você que está passando por enfermidades, por vício, venha, nós vamos estar orando e Jesus te liberta. Jesus te sara, Jesus te cura. Eu te chamo para estar juntamente conosco e receber da parte do Senhor, tá? Vamos estar aqui em oração, vamos estar aqui em comunhão, vamos estar aqui em adoração e louvor a Deus, e Deus está presente conosco, irmãos. Os cultos aqui têm sido sobrenatural, tá? Todos os cultos, na oração de segunda-feira, Deus tem se manifestado, nas quartas, nas sextas, nos domingos, nos cultos na Fazenda São Paulo, aonde nós estamos com o propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Ele tem feito presente, tá? Que Deus alcance você, a tua família, você de perto, você de longe, você de outros estados. A comunhão esteja contigo, a paz esteja contigo, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Que esta palavra te alcance e você tome posição, assim como eu, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem todos na paz, se Deus assim nos permitir. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Deus abençoe, um ótimo final de semana. E para você que é de Aporé e região, venha adorar conosco. Deus abençoe.